Esse é o canal Protaço e essa é a quarta parte dessa obra. Não esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Vamos lá! O nosso prota está se explicando para aquele cara chato que estava registrando eles na ficha de refugiados, dizendo que seu pai morreu defendendo eles do monstro marinho. Agindo indiferente, o cara fala: sério, então são apenas vocês dois agora, certo? E segue preenchendo a ficha de refugiados. Ele se apresenta e diz que o nome dele é Kirro, do centro de refugiados. Ele fala que vai ser o responsável por cuidar deles dois. E que se tiverem alguma dúvida podem perguntar para ele. Lita mete logo uma careta para ele. Realmente ela não gosta desse cara. Bota olha para aquele tanto de gente em cima dos monstros, e pergunta quem são eles, e Kirro fala que deve ser a primeira vez que ele vê um arpoador. Nosso prota se espanta por haverem tantos arpoadores, ele achava que eles nem existiam. E então ele pensa consigo mesmo, que essas pessoas são as que protegem todo mundo dos monstros marinhos, e mantém o mundo mais seguro. A imagem de seu pai vem à sua mente, lembrando dele falando ser também um arpoador, e que ele tinha uma tatuagem maneira para provar isso. Bota então percebe que seu pai estava realmente falando a verdade, e que não eram apenas histórias para ele e sua irmãzinha dormirem. Então ele observa a mesma tatuagem do seu pai no braço esquerdo de Kana. O Bedel, eu vou chamar ele de Bedel. Fala que a Kana é especial, e o Bota pergunta por que ela é tão especial. O Bedel fala que ela é uma arpoadora de 3 estrelas e fala que isso é muito impressionante. Nosso prota pergunta por que ter estrelas é impressionante. O Bedel explica que os arpoadores marcam o número de monstros que eles mataram em seus corpos. Cada estrela daquela representa que o arpoador matou 100 monstros marinhos. Ele continua dizendo que vários arpoadores morrem sem antes conseguirem uma única estrela e isso demonstra quão impressionante 3 estrelas são. Ele fala que Kana matou mais de 300 monstros. Bota então questiona se 6 estrelas significam pelo menos 600 monstros. Nosso Bedel ri falando bem descontraído que 6 estrelas é uma marca impossível, e que o recorde máximo que alguém já conseguiu na Union Busion foram 4 estrelas, mesmo entre os melhores arpoadores. Isso é muito raro. Bota então fala que se tivesse algum dia um arpoador de 6 estrelas essa pessoa seria lendária. Nosso prota pensa consigo que o pai dele definitivamente tinha 6 estrelas na sua tatuagem maneira em seu braço. A cena corta para os arpoadores voltando para perto do barco ilha. E Kana fala para o Bedel que receberam permissão para embarcar, e para trocar de barco. Ele consente dando um sinalzinho de ok. Vemos então Kana lançando um olhar bem sério e curioso para as nossas crianças, quando nosso prota e sua irmãzinha percebem ela vir indiferente. Ela então vai embora rumo a outro barco, e Bota percebe que ela está com a arma do seu pai, dando um grito para ela, que apenas o ignora. Cortamos para a cena de Bruno falando com Kana a respeito do monstro marinho Sultan, e que ele era do tipo caranguejo. Por conta de sua carapaça dura, todos os ataques das pessoas não funcionavam contra ele, e ele conseguiu matar todos os refugiados. Bruno diz que ouviu dizer que todos os arpoadores da Union Busan tiveram que atacar ao mesmo tempo para matar aquela criatura apocalíptica. Kana logo interrompe dizendo que não foram os arpoadores da Union que mataram o ultra caranguejo. Ela segue falando que ele comia as pessoas uma atrás da outra sem parar e depois que ficou cheio e saciado ele foi embora sozinho, e vivaço da Silva. Bruno então diz para Kana para de acreditar em contos de fadas que os refugiados contam por aí. Kana com uma expressão séria diz que não se tratam de contos de fadas. E cortamos para uma mulher com cabelos rosa, gritando para Kana, falando para ela se esconder, mas quando vemos a cena completa aquela mulher estava dentro da boca do caranguejo gigante. E ouvimos o som das pessoas ali sendo trituradas, enquanto Kana está escondida atrás de uma caixa. Podemos ver o desespero das pessoas sendo mastigadas. E a cara de Kana ainda criança perplexa olhando aquela cena. Ela está com a mão tampando o olho esquerdo e chorando muito, em meio a uma chuva vermelha. Ela diz que viu aquele monstro com os próprios olhos, ou o olho né, porque já tinha só o direito. Ela fala que para aquelas criaturas os humanos são apenas comida, para eles se deleitar quando quiserem, até encher a pança. Então Bruno pensa que esse é o motivo de Kana odiar tanto esses malditos monstros marinhos. Como se precisasse de motivo, para odiar monstros que comem gente né? Nossas crianças chegam à entrada da Union Busan e o Bedel e as outras pessoas ali os ajudam a subir.
Um cara de bigode entrega para eles uma caixa com tudo que ele conseguiu recuperar do navio deles. O Bedel então fala que eles vão providenciar um lar temporário para eles onde eles vão poder descansar. Bota e Lita ficam sem entender o que seria um lar, e perguntam para ele o que isso quer dizer. Mas ignorando a pergunta do nosso prota, ele diz que se quiserem ficar aqui para sempre é para eles não causarem problemas, pois se fizerem algo de errado no período de teste serão expulsos imediatamente. Então Bota e Lita ficam felizes. Lita grita que eles podem ficar aqui, e o nosso prota agradece ao Bedel por essa notícia maravilhosa. Então ele faz uma cara de quem não tá entendendo nada. Ele achou que estava assustando as nossas crianças e foi totalmente ao contrário do que esperava. Olhando para os pés deles, ele disse que eles vão precisar de sapatos, porque se eles ficarem andando descalço ali vão arrumar confusão. Ele vê a hora e diz que o seu turno tá quase no fim, mas que mesmo assim ele vai ajudá-los, e pede para seguirem ele até o mercado. Lita pergunta o que é um mercado e Bota também fica em dúvida. Ele diz que eles vão saber o que é quando chegarem lá e que vão ficar espantados. Andando pelo navio nosso prota vê como aquele lugar é grande. Ele se espanta que as pessoas ali dentro também usam as relíquias que ficam debaixo da água. E observa que tem uma grande quantidade. Ele fala que todo o lugar tem cheiro de metal sendo trabalhado. Nosso Bedel fala para eles ficarem perto dele porque senão vão se perder. Bota olha para os submarinos, para toda aquela tecnologia e fica muito surpreso com tudo que eles têm ali. Então, depois de um tempo andando por ali, eles chegam a uma porta e o Bedel diz que eles enfim chegaram ao mercado. Com uma cara de espanto, Bota olha aquele lugar. Ele pensa como pode existir um lugar gigantesco como esse dentro de um barco, e se pergunta quantas pessoas devem ter ali. Ele vê as pessoas interagindo e vivendo suas vidas sem preocupação, vendendo as suas mercadorias, tocando música, tem até um churrasquinho de gato. Então o Bedel fala para eles não se distraírem e seguirem. Ele indica um vendedor para eles poderem comprar os sapatos. O vendedor fala que um sapato custa 15 dinheiros, e 2 sapatos custam 30. Nessa até o Bedel fica espantado, por o preço ter subido tanto, e fala para o vendedor que eles são refugiados recém-chegados e se não tem como fazer um descontinho maroto. O vendedor desdenha e pergunta para ele se pensa que sapatos crescem em algas, e fala que não pode fazer isso. Ele diz sem desconto por hoje, e pergunta para o nosso prota se tem algo para trocar nos sapatos. Nosso prota olha dentro da caixa com suas coisas e oferece um relógio, e o vendedor pergunta se ele é cego, e mostra uma pilha de relógio atrás dele em promoção. Bota continua procurando algo que seja útil e o vendedor olha para a garrafa em sua mão e pergunta se aquilo é um uísque. A gente vê que é um Ballantines, mas o prota não sabe o que é isso, e se pergunta se aquilo vale alguma coisa. O vendedor fala que pode trocar os sapatos por aquela garrafa de uísque. Então Bota fica feliz e fala para ele que o acordo está feito. Porém o Bedel fala que esse preço tá muito caro, que 2 pares de sapatos não vale a garrafa de uísque. O vendedor fala que é justo já que precisam mais de sapatos. O Bedel então dá um grito no meio do mercado e fala que aquelas crianças têm uma garrafa de uísque. Então a multidão chega perto dele e pergunta se é uísque mesmo. Outro grita sem chance. Ele disse uísque? Alguém pergunta. E o vendedor fala para ele parar de atrapalhar o seu negócio. Então as pessoas se aproximam e conferem que realmente é um uísque 30 anos, e se perguntam há quanto tempo eles não bebem um pouco de álcool de verdade. Teve um que falou até que o lacre ainda está ali. Um ofereceu 300 pela garrafa, o outro ofereceu 500. Tivemos lance de 900 e o nosso prota sem entender nada escutando lances cada vez mais alto naquela garrafa de uísque. E nisso o leilão continuou, 1.200, 1.600, 3.000. Então cortamos para o nosso prota Elita, com a sacola cheia de coisas nas costas, felizes por terem comida de verdade. E pensando bem até que ele Bedel não é um cara tão sacana, né? Acabou que no fim ele ajudou as nossas crianças. Bota conversa com Lia falando que as pessoas ali são bem legais, fala que eles deram tanta coisa para eles em troca de uma única garrafa de álcool. E Lita fala que se soubessem que isso ia acontecer eles não teriam jogado tudo fora no mar, ou seja, eles estavam milionários com uísque. Bota diz para ela que não tinham escolha, e que precisavam mais de água da chuva para beber do que o álcool naquela hora, e que não adianta ficar remoendo o passado. Nosso Bedel gente boa então dá um conselho para eles, falando que as coisas mudam de valor dependendo da situação e é para eles pegarem esse exemplo do uísque e nunca se esquecerem.
E ele continua falando que a única coisa que eles podem confiar dentro daquele barco é dinheiro e pergunta se eles entenderam. Nossas crianças concordam. Então eles chegam no quarto onde as nossas crianças vão ficar, mostra para eles uma porta, e ao abrirem ficam fascinados. Mas quando olhamos para dentro do quarto não parece nada demais, inclusive parece um quarto abandonado cheio de entulho e sujeira, com teias de aranha para todos os lados. Então até o Bedel fala que tá meio sujo aquele lugar. Nossas crianças olham aquilo pensativas e de repente gritam com o outro falando que aquele quarto é incrível. E o Bedel fica sem entender nada. Bota e sua irmãzinha se jogam com tudo em cima da cama empoeirada, comemorando que tinham uma cama macia para dormirem. Lita fala que tem até uma janela para verem o lado de fora durante a noite. E se vocês estão lembrados, nossas crianças nunca viram o céu à noite, por conta dos monstros marinhos. Então eles olham fascinados pela janela. Lita grita falando para o senhor baixo escalão que o céu está brilhando e ele não muito feliz explica que aquilo são estrelas, e que é normal à noite. Nosso prota então fala surpreso, que aquilo então que eram as estrelas que seu pai queria tanto que eles um dia vissem. E vemos um imenso céu estrelado, na imensidão da noite nossas crianças apreciando aquela vista. Bota diz que aquilo é lindo demais e se enche de lágrimas. Esse nosso prota é muito chorão, tá doido. A cena corta para grandes guindastes puxando algo das profundezas do oceano. O cientista maluco está pedindo para eles puxarem devagar e trazerem para cima. E podemos ver que aquilo é o Leviatã que o pai do nosso prota matou. É possível ver o tão grande aquele monstro é, se compararmos com o barco que está ali perto. As pessoas ali também estão surpreendidas com aquele tamanho colossal. Breno diz que aquela criatura é muito feia e o cientista maluco está apaixonado naquele espécime. Ele diz que aquela criatura é o maior predador do mundo em que vivem, e Bruno fala que então é assim que um dos 7 demônios dos mares se parece, e fica imaginando se ele é capaz de lutar contra algo assim e sair vivo. O cientista maluco pergunta para o Bruno se pensar em lutar com essas criaturas é a única coisa que ele consegue pensar. Ele segue falando que a humanidade tem sido muito ignorante sobre essas bestas marinhas até o momento. E ele como cientista tem a obrigação de pesquisá-los e desvendar todos os mistérios daquelas criaturas. Então com uma cara de psicopata ele diz que quer pegar todas essas criaturas pelo bem da humanidade e fica rindo feito um louco. Bruni percebe que o doutor está alucinando e percebe que a Cana não está mais por ali. Então vemos ela entrar em uma sala que parece ser uma oficina. Lá ela pergunta ao Sting o que ele está fazendo, e ele responde que estava esperando ela chegar. Sting começa a falar que aquela arma é verdadeira, dizendo que sem dúvida alguma aquela é a espada de um arpoador. Cana se pergunta como uma arma dessa veio parar ali, no meio de lugar nenhum, sendo uma coisa bem valiosa, com aquelas duas crianças. Ela então segura a espada e começa a pensar que se essa espada é realmente verdadeira ela seria de um homem que ela conhece, o lendário arpoador de 6 estrelas Teomar. E aqui descobrimos o nome do pai do nosso prota. Sting pergunta o que ela vai fazer e Cana responde que em breve vai haver um banho de sangue, mas não dá mais detalhes. Vemos Bota e sua irmãzinha na cama de seu quarto. Lita está dormindo enquanto nosso prota está olhando para o céu estrelado, e diz que é a primeira vez que ele pode fazer isso. Ele pensa que está com um mau presságio sobre aquele lugar. Cana está em seu quarto, pensando que o Kentrassi, um dos 7, está morto. E que as marcas das feridas naquele monstro mostravam o quanto a batalha foi desesperadora. Ela pensa que o dono daquela espada de arpoador estava lutando desesperado com todas as suas forças, tentando defender algo, e pensa que seria aquelas crianças. Então ela fala que o Theon estava tentando proteger a família dele e ela olha para um globo de neve, com um olhar pensativo. Cana começa a se lembrar de sua infância, vemos vários barcos em alto mar, e vemos as pessoas explorando o fundo do mar atrás de coisas valiosas e úteis para sobreviverem. Vemos nossa heroína então com 14 anos, falando que eles encontraram apenas lixo. Seu pai a interrompe dizendo que aquilo não era lixo, e sim um tesouro, e era para ela imaginar que estavam caçando tesouros. Ele pede para ela olhar para algo que está em sua mão, e depois de limpar ele diz que está como novo e dá para nossa pequena Cana. Ela se interessa pelo globo pois ali tinha um mundo novo, que ela nunca havia visto. Uma casa no chão, com cercas, árvores e neve pelo chão. Ela diz que aquilo era muito lindo e imagina se as pessoas viviam em lugares assim. Ela logo fecha a cara e diz não precisar daquele globo. Seu pai sem entender, a pergunta por que ela não queria.
E Kana diz que eles podem vender para a Union Busan e conseguir um bom dinheiro com aquilo. Mas sua mãe diz para ela não se preocupar, pois é um presente dela e do seu pai, e pede para ela cuidar bem dele. E Kana abre um sorriso agradecendo. Ela diz que queria poder viver em um lugar como aquele algum dia. Cortamos para o barco dos refugiados entregando as sucatas para a Union Busan, e eles faziam isso em troca de mantimentos. Kana olha para aquele navio gigante e pensa que as pessoas que moram ali não precisam se preocupar com os monstros marinhos e nem com as ondas fortes, elas vivem despreocupadas e seguras ali dentro. Todos os refugiados querem se tornar um cidadão da Union. Pois a vida de um refugiado era complicada, eles tinham que procurar restos da civilização embaixo da água, eles se machucavam com muita frequência por conta de acidentes, e eram atacados por monstros marinhos. Realmente não parecia ser coisa boa não. As pessoas morriam todos os dias, e vemos que a vida desses refugiados era realmente bem cruel. Vemos seu pai explicando que se eles acharem um tesouro muito valioso eles poderiam se tornar cidadãos da Union, e ter uma vida bem melhor. Então vemos um grupo de pessoas e entre elas o pai de Kana, explorando o fundo do mar, quando de repente eles se deparam com uma porta imensa. Seu pai comemora dizendo que finalmente acharam as relíquias. Eles olham a marca da indústria Masuda e ao abrirem a porta, eles encontram vários equipamentos ali dentro. E começam a trazer tudo para a superfície, vemos todos comemorando aquela conquista. Kana pergunta se esse pedaço de sucata era um tesouro, e seu pai explica que aquilo não era só sucata, e diz ser uma unidade exploradora, utilizada para ir ao fundo do mar, desenvolvida pela antiga civilização para mergulhar com segurança. A mãe da Kana está aliviada que agora eles vão poder virar cidadãos da Union, e seu pai fala que todos eles vão morar lá juntos. E fala que eles não precisam mais ficar à deriva sem rumo por aí. Todos ali naquele barco estavam felizes e comemorando, a era de se preocupar com os monstros marinhos havia acabado para eles. Então cortamos para uma boca enorme engolindo várias pessoas, e Kana diz que o pesadelo começou logo depois disso. Um caranguejo gigante atacou o navio deles e todos entram em desespero. Vemos a mãe da Kana sendo engolida bem na frente dela, por aquele monstro. O rosto de nossa heroína está sujo de sangue e vemos que foi ali que ela feriu o olho esquerdo. A mãe de Kana grita para ela se esconder e ficar a salvo. E então o monstro fecha a boca e mastiga todos que estão ali. Vemos apenas uma chuva de sangue para todos os lados. E Kana chama por sua mãe. Um grupo de pessoas tentam atacar o monstro com machados. Mas a carapaça daquela criatura é muito forte, e eles não conseguem causar grandes feridas nele, que contra-ataca e mata todos de uma vez com sua garra. O monstro continua a comer mais e mais pessoas. Vemos um barco tentando fugir. Dois homens estão discutindo se devem voltar para ajudar seus amigos ou só caírem fora dali o mais rápido possível. Nesse instante o monstro levanta e aponta a sua garra em direção do barco. Sem entender muito o que está acontecendo eles olham para a garra do monstro aberta, então ela se fecha rápido e algumas agulhas são lançadas em direção ao barco, acertando uma saraivada de espinhos gigantes no barco. Nessa hora o pai da Kana a encontra e fala para ela ir com ele e eles correm para dentro da sala de comando. Lá o pai da Kana usa o rádio para pedir ajuda para a Union Busan. Ele grita pelo rádio que o esquadrão de refugiados está sendo atacado pelo monstro marinho gigante, enquanto isso um outro cara está se mijando de medo. E vemos que o monstro está balançando aquele barco. Quando de repente vemos uma pessoa em uma pedra no meio do oceano, ele está pescando tranquilamente, e comendo um pedaço de polvo. Quando ele se vira podemos ver que é o pai do nosso prota. E por hoje é isso pessoal. Espero que tenha gostado e não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal, isso nos ajuda muito. Fui!